Oi, oi, oi! E aí, tudo bom, galera? Como é que vocês estão? Continuando com a premissa de eu conseguir gravar toda semana que eu li na semana anterior, vamos para o vídeo desta semana das leituras semanais. Essa semana eu foquei em tentar ler as coisas que eu levei barra peguei lá na CCXP de 2022, né? Que foi lá em São Paulo, lá no São Paulo Expo. Eu fui no dia 2 de dezembro. Foi muito legal, conheci bastante gente. Levei bastante coisa para pegar autógrafo, peguei algumas coisas também. E essa semana foi isso aqui, ó. Foi essas coisinhas aqui. O primeiro de tudo que eu li essa semana, depois, nessa segunda semana de janeiro, foi do Marvel Essenciais, Thor, Renascer dos Deuses, que é escrito pelo John Michael Straczynski e desenhado pelo Olivier Coipel. É um gibi muito bom, eu gostei bastante. Inclusive essa fase de 2007 do Thor, eu animaria de ler completa, assim, porque o começo foi bem promissor. Inclusive nesse gibi aqui eu já devo ter mostrado 50 mil vezes, mas eu tenho aqui o autógrafo do Olivier Coipel. E o negócio que eu fiquei chateadíssimo foi que meu gibi veio bugado. Eu até mostrei lá no Reels que eu fiz. Aqui, ó, você pega, abre o gibi, né? Aqui é a capa. Geralmente no Marvel Essenciais, quando você vira aqui, vem o edital, né? O edital não, vem as informações e vem também o índice, né? Mas beleza, aí aqui veio uma página impressa. Eu falei assim, deve ser do gibi. Eu não tinha percebido aqui embaixo que já vinha escrito aqui número 13 aqui. Aí, beleza. Isso aqui já é um sinal de que alguma coisa estava errada. Fui passando as páginas. Aí veio a introdução que geralmente vem aqui nos gibis Marvel Essenciais, que é sempre escrito pelo editor, né? Pelo Fernando Lopes, no caso desse aqui. E começa a história. Só que aí a gente vê, tá até coisa fora de ordem aqui, ó. Tem uma página 17 aqui. Aí volta pra página 11. Agora que eu tô vendo que tem mais defeito ainda. Aí vem pra página 13. Aí aqui não tem o número da página. Aí de repente vai pra 17 de novo. Então, tipo assim, o começo do meu gibi aqui, nessa parte do issue número um dessa história, tem páginas repetidas. Aí depois a gente chega aqui na página 21, aí começa a ler, dá um início assim da história legal e de repente volta para a página 21. Então, assim, eu peguei um gibi que estava bastante zoado da Panini. A sorte é que foi só nesse começo. E pelo que eu vi, eu perdi uma ou duas páginas de parte que não é essencial para a história. E depois estava tudo certo. Mas é uma coisa que me deixou muito chateado. Se eu não tivesse o autógrafo do Oliveira Coipel nessa edição, eu reclamaria lá no saque da Panini para ver se eu conseguiria outro. Porque eu acredito que eu peguei esse gibi pela Amazon ou foi lá na loja de quadrinhos. Então, assim, não é uma coisa que dá para eu devolver mais, porque já passou do período de troca na Amazon e também não dá para eu ir trocar lá na loja de quadrinhos. Então, assim, bem triste ter um autógrafo num gibi que tá bem errado no começo. Eu sei que não é 100% culpa da Panini, é mais um erro de gráfica, mas de qualquer forma deixa a gente bem triste. Agora falando sobre a história em si. Essa aqui, se eu não me engano, é o volume 3 ou 4 do Thor. É como se fosse não um reboot, mas é como se estivesse iniciando uma série nova do Thor. Leve em consideração acontecimentos de outras séries, tá? Ou às vezes não leve em consideração acontecimentos de outras séries. E assim, é bem bacana, porque isso aqui acontece depois que tem o Ragnarok. Então, tipo assim, todos os deuses nórdicos estão mortos no começo dessa série. E o que acontece aqui é que a personalidade secundária não, mas o alter ego do Thor, que é o Donald Blake, encontra o Thor nesse lugar que eles estavam, que é tipo um lugar entre a vida e a morte lá, de não existência, e convence o Thor de que se ele não voltar a ser um vivo, vai ser muito pior para a Terra. Então, com isso, o Thor renasce, né? E ele parte atrás de fazer o renascimento dos, de outros deuses nórdicos
mas ele estava tentando selecionar quais deuses ele iria renascer, para não trazer de volta certos vilões. O negócio é que ele acaba sendo ludibriado e acaba que ele traz de volta todos os deuses nórdicos que tinham sido mortos. E a história, a gente acaba nessa parte, né? E além disso, ele reconstrói Asgard dentro do território americano. Aí tem até tipo uma briguinha entre ele, o governo e o Homem de Ferro. Isso aqui é durante ainda. Eu acho que isso aqui ainda é durante a Guerra Civil ou logo depois da Guerra. Não, isso é durante a Guerra Civil ainda. Que o Homem de Ferro ainda é o representante lá e tudo mais. Ele tem até um confronto com o Thor e o Thor mostra pra ele que ele não é só o Thor, ele é o deus do trovão e desce a porrada mesmo. A arte do Olivier Coipel é fenomenal. Eu até aqui, quando o Thor pega o martelo de novo, é muito foda. A luta com o Homem de Ferro, nossa, é incrível, assim, é de arrepiar. Deixa eu até pegar um momento assim mais. É muito da hora, muito, muito, muito da hora mesmo. É incrível. E é bem interessante assim ver, porque ele vai indo atrás dos alter egos que os deuses tipo, usavam para poder vir na Terra, né? E, e tem algumas coisas que mudam, por exemplo, quando o Loki renasce, ele não renasce como homem, ele renasce como uma mulher e por aí vai. É muito legal mesmo, assim, é muito ver esse conflito assim do Thor de será que realmente eu posso escolher quem eu vou trazer de volta? É o justo isso ou eu posso trazer todos de volta? É bem, bem bacana. E assim, ele vai indo atrás dessas pessoas e vai vendo pelas personalidades, né? É muito, muito legal. E assim, ele chutando a bunda do Homem de Ferro é muito massa. É uma coisa muito divertida de ver. E além disso, ele não só chuta a bunda do Homem de Ferro. Durante a chutada de bunda do Homem de Ferro, ele faz cair raio nos Estados Unidos inteiro para mostrar pro governo americano que, tipo assim, ele é o deus do trovão. Não mexam com ele. É muito massa. Se vocês tiverem oportunidade, peguem, muito bom. Só que quando comprarem, confere se o de vocês não tem esse erro de gráfico que nem o meu, que é com página repetida, tá? Mas assim, ó, vale muito a pena. Assim, em relação ao Marvel Essenciais, eu sou meio nerdola safado, porque eu tô gostando de todos. Tá, não de todos, tudo bem. Tem o do Venom, não gostei de jeito nenhum, mas eu tenho. Mas a maioria que eu li até agora, todos eu gostei. Provavelmente daqui pra frente vai ter um erro ou outro, porque eu venho acompanhando também quais que estão saindo lá fora. Tem até uma lista no Google Keep de todos os Marvel Must Have ou Essentials que saem lá fora para eu ver quais que estão saindo aqui. Então assim, a maioria que eu vi até agora é muito bom, tá? Vale a pena. Pode pegar esse aqui. Do Thor, very good, very nice, very nice, very nice. E, vou falar, Thor Renascer dos Deuses, que é essa fase do Thor de 2007, que começou pelo Straczynski e os desenhos do Oliver Coipel. Vale muito a pena. Thor Renascer dos Deuses, Marvel Essenciais. Pode pegar, que vale a pena, muito bom. Só confere se o seu não tem erro de me repetir. Mas é isso que acontece quando você é uma pessoa louca que não prepara roteiro para vídeo. E depois eu fui ler um que eu levei para a CCXP, que era o que eu estava mais ansioso para pegar autógrafo na CCXP, mas infelizmente eu falhei na missão de conseguir um autógrafo na CCXP. E esse foi A Morte do Capitão Marvel, da Graphic Novel Marvel Graphic Novel, Jim Starlin. Jim Starlin, nosso querido Jim Starlin, estava aqui na CCXP. Controvérsias à parte, ele estava cobrando muito caro, R$ 200 por um autógrafo. Gente, o cara vive disso. O cara é um artista, ele vive disso. A mão dele é o trabalho dele, a cabeça dele é o trabalho dele. Toda essa fase que a gente tem do MCU, esses primeiros 10 anos, foram de personagens que saíram da cabeça dele. O Thanos é dele. Então, assim, R$ 200 pode ser caro pra gente? Pode. Mas não é caro. É o valor do cara. Ponto final. E não foi por isso que eu não fui pegar o autógrafo. Infelizmente, eu fui só um dia na CCXP. Era muita gente para conhecer. Os autores internacionais ou era pagar via PayPal ou dinheiro, e eu não tinha levado dinheiro suficiente porque eu não sabia que ia ser assim.
Então acabou que por escolhas e por desencontros, que o Jim Starlin era um cara que sempre saía lá da mesa dele, ele sempre tirava horário de descanso. Então acabou que eu nunca consegui pegar a fila. E teve outros problemas ao longo do caminho, assim, é uma coisa que eu até tenho que estudar para umas próximas CCXPs, como é que eu vou fazer para ir. Mas infelizmente foi uma missão que eu falhei. Provavelmente vai ser muito difícil eu ter uma oportunidade igual a essa, que nem foi na CCXP de 2019, que o Daniel O'Neill estava aí. Então, assim, acontece. Daniel O'Neill não, Dennis O'Neill. O O'Neill. Neil Adams. Eu sou muito burro. Mas é isso. Então a próxima leitura foi A Morte do Capitão Marvel. Era um gibi que eu já tinha há algum tempo aqui na coleção. Nele compila não só a graphic novel que tem a morte do Capitão Marvel, mas ele também compila o volume 34 do Capitão Marvel e o Marvel Spotlight 1 e 2. Então, assim, essas outras histórias que vêm compiladas, elas são meio que para dar um background para chegar onde a gente chega na morte do Capitão Marvel. No caso, eu acredito que é o volume 34, que é o que ele enfrenta o Nitro, que é a origem da doença que mata ele, porque ele não morre lutando contra o supervilão, ele morre de câncer. E o causador desse câncer dele é a bomba de gás lá que o Nitro tinha roubado e ele queria disparar, o composto 13. Então, assim, durante essa luta, é isso que faz com que ele desenvolva câncer. E o Marvel Spotlight apresenta alguns personagens que fazem parte do lore do Capitão Marvel, como o Drax, até a namorada que ele tem, que deixa eu ver qual que é o nome dela, eu esqueci aqui agora. Ele diz que é a namorada dele. Então, assim, são mais histórias introdutórias para o que seria essa Marvel Graphic Novel. E quando chega essa Marvel Graphic Novel é bem tocante, porque você vai percebendo ao longo da história que o Marvel já sabia o que ia acontecer com ele, que ele já sabia, e o choque que é para todos os aliados dele essa descoberta, né? E assim, a impotência que essas pessoas se sentem e também a raiva de pensar que, tipo assim, existem várias mentes brilhantes no universo todo que já descobriram várias coisas, já fizeram várias coisas, mas nunca pensaram para tentar resolver essas malignidades, né, como câncer, que afetam milhões e milhões de pessoas, né? E no caso do universo Marvel, assim, a gente pode considerar milhões e milhões de seres, né? Então, assim, é bem tocante, ainda mais quando a gente vê que o Marvel começa a receber as visitas, né? Aí você vê que praticamente todos os heróis, assim, vêm pra ver ele, né? Vêm pra despedir. Enquanto isso, a gente vê as mentes mais brilhantes, que nessa época que o Thor tinha aquele alter ego do Donald Blake, né? Que era um médico, fera, Senhor Fantástico, Homem de Ferro, o pai do Thanos, Visão, Yellow Jacket. Nessa época ele não era o Homem-Formiga, ele era o Yellow Jacket. Então, assim, também você vê o Rick se sentindo mal demais, porque ele era o parceiro do Marvel e ele já perdeu muita gente na vida dele, e ele não queria perder mais uma pessoa. Então, assim, é uma história diferente de super-herói, não é uma história com ação, com lutas. É uma história de um personagem que a sua vida tá indo embora de uma forma muito triste, que é pelo câncer, né? Então, assim, e é tão triste que nessa história os maiores vilões do Marvel, que nem o Drax, que o Drax ele era um inimigo do Marvel, tinha um juramento de morte um com o outro. O General Zedrão, que era o capitão do Império Skrull, vem dar uma medalha de honra. E, tipo assim, os caras são inimigos vorazes. E quem o leva para aceitar a morte, como aceitar acolher a morte, né? Aceitar que isso vai acontecer, é o Thanos, que é o maior vilão do Capitão Marvel. Eu acho que na página aqui. Que é o maior vilão do Capitão Marvel nesse trecho aqui, né? Então, assim, e é legal que no final a gente vê que o Marvel ele aceita a morte como uma velha conhecida. E é uma coisa que às vezes você não pode fugir. E que nem, não necessariamente a morte vai ser o fim, né? Ela pode ser um começo para alguma outra coisa. Pelo que eu sei, também essa foi a primeira morte do universo Marvel que realmente ficou, ficou escrita em pedra.
O Marvel não retornou depois disso. Ele ficou morto. Ele aparecia em outras histórias assim de universos paralelos, que tem, acho que teve o Câncerverso, que tem a ver com ele. Eu acho que só muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos depois que o Marvel veio voltar, mas eu não tenho certeza disso. E também essa história que o Jim Starlin ele fez porque ele tinha perdido o pai dele pro câncer, então é uma história bem próxima dele, né? Não é uma história só de que ele quis fazer, tipo, foi uma coisa pessoal para ele. Eu queria muito ter conseguido pegar o autógrafo dele, infelizmente não aconteceu. Eu acredito que isso aqui esteja esgotado, tá? Mas a Panini está lançando uma coleção nova, que é a Marvel Graphic Novel. Já vai sair nessa Marvel Graphic Novel Deus Ama, Homem Mata, do X-Men. Vai sair Doutor Estranho e Doutor Destino, Tormenta e Triunfa. E eu acredito que vai sair também Capitão Marvel, A Morte de Capitão Marvel, porque ela faz parte dessa coleção. Então acho que logo mais aí deve vir também uma reimpressão disso dentro dessa coleção. Vai ser nesse formato, porque as outras duas estão saindo nesse formato. Então, se tiver esgotado, não vai ter link aí na descrição do canal, do vídeo. Se não tiver esgotado, eu vou colocar o link para vocês comprarem, mas provavelmente vai sair de novo nessa coleção Marvel Graphic Novel, tá? A próxima leitura vocês não vão achar em Amazon, vocês vão ter que ir atrás dos autores, ou talvez na Comic Shops das suas cidades aí provavelmente pode ter, tá? Foi de uma, assim, é de uma dupla, um deles foi só por uma das pessoas, o outro foi pelos dois. Mas são de duas pessoas que eu gosto bastante, ainda mais porque eles escreveram para mim a melhor Graphic MSP, as duas melhores Graphic MSP, que é o Penadinho. Então eu tô falando de quadrinhos A2, de Paulo Crumpin e Cristina Eiko. Eu li primeiro o quadrinhos A2 Fantasma, que foi feito somente pela Cristina Eiko. E depois eu li quadrinhos A2, se eu não me engano, essa aqui é a sexta temporada, que foi feito pela dupla, né? E esse aqui é meio que um diário, biografia de como foi a produção do Penadinho, primeiro volume. E assim, eu gosto muito do desenho dos dois, eu acho um desenho muito legalzinho. Aqui, a Eiko fez um desenho pra mim aqui no Fantasma, cadê? Fez um desenho, né? Bonitinho aqui, autógrafozinho, legalzinho. E no aqui os dois autografaram pra mim no outro. Deixa eu achar aqui. Esse aqui foi do Grumpin. E esse aqui foi da Eiko. Muito, muito, muito legal. Ai, meu Deus. Foi muito massa, porque eu não sabia que esse quadrinhos A2 era esse aqui, o sexto volume, sexta temporada. Eu não sabia que era diretamente ligado com o Penadinho. Ela que me contou lá quando eu fui pegar. Então foi muito legal ver assim, esse backstage de como foi a produção. É legal ver o tempo que leva, o jeito que eles foram fazendo brainstorm. Tem essa história do cara que ele acha que tem a ver com lá de baixo, porque ele tá vendendo meia e o cara fica falando só meia, 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 em vez de falar meias. Aí ele acha que é um ritual pra deixar as meias e fazer o ataque das meias. Então, assim, foi muito divertido ler isso aqui, muito legal mesmo, gostei bastante. E o quadrinhos A2 Fantasma eu também gostei muito, mas assim, como eu tenho uma leitura um pouquinho rápida e às vezes eu confundo algumas coisas, assim, eu não sei se pode ser por conta do meu TDAH ou da minha hiperatividade, né? Aí eu tive que reler assim o meio um pouco mais demais porque eu fiquei perdido no lapso temporal que tem na história. Mas é muito legal, assim, eu achei que ia ser uma história mais divertidinha, mas até que é uma história meio pesadinha, se você for pegar o que estava acontecendo. E eu fiquei meio chocado. Eu achei que ia ser só tipo uma historinha de uma criancinha com medo de fantasma, alguma coisa mais inocente, mas não é tão inocente assim não, assim, eu fiquei chocado. Mas infelizmente é uma coisa que realmente acontece, sabe? E às vezes a gente não presta atenção, não acredita na criança. Foi um quadrinho que me pegou de surpresa. Eu não achei que eu ia estar lendo alguma coisa séria. Shit. Então, continuando aqui, depois do defeito técnico, é uma história bem séria, tá? Deixa eu ver se eu acho. Bem séria, assim, me pegou de surpresa. E
Foi muito legal conhecer a Cristina e o Paulo. Inclusive, Sidão, eu sei que você nunca vai ver esse vídeo, mas por favor, lance um Penadinho 3 e quem sabe um crossover com o anjinho do Max Andrade. Tudo que eu peço. Pelo menos um Penadinho 3, por favor. Eu amo Penadinho. Pra mim é o melhor personagem do Turma da Mônica. Desculpa aí quem gosta dos outros, mas Penadinho é o mais legal. E câmera não caia mais. Na sequência, eu li com um que eu estava super ansioso para ler, que era o Arcane Ciel e Senhor Vapor, volume 2, que compila os capítulos 4 e 6 do Arcane Ciel Mr. Steam, que sai lá pela Dragabook, nos Estados Unidos. Escrito pelo David Alton Hedges e desenhado pelo nosso querido Jefferson Costa. Ele fez um desenho caprichado aqui para mim. Tem autógrafo nos dois, Arcane Ciel que eu tenho. E, cara, continua a história super divertida, nessa pegada steampunk com temas sobrenaturais. A Ciel Arcane, ela é uma personagem muito legal. Eu quero saber mais sobre o passado dela, espero que continue a sair capítulos. E o Senhor Vapor é um personagem que, tadinho, né? Esse volume aqui não foi pra ele, coitado. No final dá tudo errado pra ele. Perde um amigo, perde um interesse romântico, descobre que o amigo de família pode ser o vilão da história. Então, assim, bem legal. A, a arte do Jefferson Costa no gibi é muito boa, é muito característica dele. E o engraçado é que você pega, por exemplo, o Roseira Medalha em Outras Histórias, que saiu pelo Pipoca Nanquim lá em 2019, você vê que é a arte do Jefferson Costa nos dois. Só que, apesar de ser o traço, o mesmo traço, o mesmo artista, a arte combina com cada história mesmo, tipo, é incrível. E tipo, as duas histórias não tem nada a ver uma com a outra, a temática. E você sabe que é o Jefferson Costa, mas a arte é tipo, é super boa para cada um dos gibis do seu próprio jeito. É incrível. Eu não sei explicar as coisas, eu sou péssimo. Mas as cenas de ação que tem aqui de perseguição são muito boas, as cenas de luta também, a Arcane sendo a badass que ela é muito, muito bom, vale muito a pena. É um gibi que eu acho que você vai ter que ir atrás do Jefferson para conseguir comprar, talvez nas comic shops em São Paulo você consegue achar. E talvez tiver, talvez ainda tenha no Catarse, não sei como é que está sendo a venda deles agora. E torcer para esse ano aí o Jefferson conseguir trazer o volume 3. Eu acho que essa série já terminou lá fora, não tenho certeza, eu tenho que pesquisar. Mas tomara que ele consiga trazer aí de novo essa continuação pra gente ter o desfecho dessa história. É muito bom mesmo, muito bom, vale muito a pena. E eu faço um apelo aí, que eu nem sei se o Jefferson quer isso, na verdade. Olha essa cena aqui de você ver na cidade. Mas eu faço um apelo aí se o Jefferson tiver interesse. Não sei se ele tem, se ele está preferindo lançar desse jeito. Mas que alguma editora demonstre interesse e queira lançar esse aqui. Porque esse aqui, na minha opinião, merece uma edição assim, com esmero feito por alguma editora. E não um trabalho hercúleo aí que o Jefferson faz sozinho. Porque realmente isso aqui merece a atenção do público em geral, sabe? Eu não sei se é de interesse do Jefferson, mas se ele tiver interesse de fazer isso, eu espero que alguma editora aí mostre interesse e pegue para lançar. E eu falei interesse várias vezes. E mesmo se uma editora lançar, eu vou pegar no formato que o Jefferson lançar desse aí para ter a coleção do mesmo jeito. E depois desse aqui eu não vou poder mostrar por dentro, creio eu. Eu li o Lemonade, do Brown. Eu sempre tive interesse nas coisas do Brown. Em 2019, quando foi a primeira vez na CCXP, eu acabei que eu não passei na mesa do Brown, porque eu estava muito perdido, eu não conhecia ainda, eu só vi as coisas no Instagram. Mas nessa de 2022 eu fui bem mais preparado. Então eu passei na mesa dele e peguei. Comprei também um print, que é a morte do Sandman com Sandman, que eu acho que era que eu ia conseguir comprar sem a minha noiva ou minha mãe me encher o saco. Porque as outras eram bem safadinhas. Mas eu peguei essa porque eu também achei muito bonito e eu fiquei meio que viciado em Sandman depois que eu vi a série. Inclusive eu tenho que começar a ler o gibi também de Sandman. Mas eu fui lá e peguei o Lemonet, que foi o lançamento dele, desse ano, que tem a ver com aquele golpe que ele e centenas de milhares de autores internacionais também passaram.
E também peguei o primeiro artbook dele, que é o Woman, volume 1. Peguei esses dois. Ele fez um autógrafo aqui pra mim, né? Aqui, bem bonito. E essa história aqui é o que ele explica como se fosse: quando a vida te dá limão, faça limonada. Então, assim, eu vou mostrar algumas páginas que são safe para work. A arte do Brown é deslumbrante. As mulheres dele, eu sinto assim que é uma coisa bem Milo Manara, apesar de ser uma coisa bem explícita. Ele não ganha na no erótico sendo usando essa explicidade, não existe essa palavra, mas assim, ele ganha pela sensualidade das personagens femininas dele. E isso eu acho que é meio que o Manara faz também, sabe? O Manara ele não ganha no na imagem do chocante. Ele chocante não, mas assim, na imagem do explícito, ele ganha na imagem da sensualidade, né? E eu acho que o Brown consegue fazer isso também, apesar de ter conteúdo explícito. Então, assim, é bem da hora, eu gostei bastante. Eu quero pegar mais coisa dele, assim, ao longo do tempo. E pra mim é um cara que as editoras aqui no Brasil também podiam dar alguma atenção, assim, de chamar para fazer um projeto. Não sei se é do interesse dele também, mas assim, eu acho que é um cara que merece também, assim, ser prestigiado eu vou tampar um quadro aqui para não mostrar, mas assim, é muito da hora a arte do Brão. Não sei se está bem colocado aqui, tô tampando esse quadro aqui com a minha mão porque não é muito legal de mostrar em vídeo para não sou monetizado, mas eu espero ser monetizado um dia. Então, mostrar isso talvez eu perca a minha monetização. E os extras desse gibi, o Brão faz um texto aqui falando sobre esse golpe que ele sofreu. Eu não vou explicar porque eu não sou muito bom para contar a história, mas se vocês estão afim, pesquisem sobre isso. Provavelmente vai ser fácil de achar. E nos extras também, além do estudo de personagens aqui, ele vai colocando os e-mails que ele foi trocando com essas pessoas que estavam dando o golpe, sabe? E, e assim, ele coloca também um estudo de personagem para próximos volumes que iriam ter e tudo mais. Fica até triste porque tem uns esboços aqui, que nem desse aqui, que eram muito da hora. Ia ser muito legal ver isso aqui ganhando vida, sabe, na página. Não sei se ele tem planejamento de um dia disso acontecer, mas sim, é sacanagem, né? O povo aproveita da boa fé das pessoas e faz esse tipo de coisa, sabe? Sabe que os caras ganham dinheiro produzindo conteúdo, produzindo arte e fazem isso com a pessoa é difícil. E o Brão é um cara que, vou te falar, velho, a arte dele é muito massa. É um traço, pra mim, na minha opinião, bem Milo Manara. E é isso, assim, eu sempre fui louco pra ter alguma coisa dele, e agora eu tenho. Inclusive, eu sou muito feliz de ter esse pôster aqui do Brão agora, que é da morte com Sandman. Eu vou tentar colocar um insert mostrando o print. E é isso. Eu acho que também esse aqui você consegue pelo site dele, que é o brão.art.br. E deve ter alguma comic shop aí, principalmente em São Paulo, que deve ter à venda. Vale muito a pena mesmo. Tá de parabéns, valeu, Brão. Muito legal e foi um prazer te conhecer. Não sei se você vai ver o vídeo também. E é isso. Ontem chegou os Pipoque Nankin de 2022 que faltavam, que era o Miyamoto Musashi, do Shotari Shinomori, o Caça dos Metabarões, volume 1, que é do Jodorowsky com o Jimenez, e o Solomon Kane, que são os contos feitos pelo Robert Irving Howard. Mas eu estava lendo já o Labirinto do Tiago Souto, então eu vou terminar de ler o Labirinto do Tiago Souto, que ganhou essa versão nova e expandida pela Dark Side, e depois vou ler os do Pipoca. Terminando os do Pipoca, eu vou fazer um vídeo de top 10 lançamentos de 2022 do Pipoca e Nanquim. Porque o Pipoca e Nanquim é a única editora que realmente me mantém atualizado, porque não adianta, assim, pode acontecer de eu não conseguir comprar mais bis, mas o Pipoca e Nanquim eu vou sempre manter comprando, porque eu gosto muito dos caras. E então, assim, eles eu consigo fazer um vídeo específico de lançamentos de 2022. Essa semana eu vou tentar produzir um vídeo também do top 10 leituras de 2022. Eu vou ver ou não se eu vou incluir mangás. Se eu não for incluir mangás,
é porque eu quero fazer um vídeo separado das séries de mangás que eu terminei. Porque eu terminei bastante séries ano passado, porque teve séries que terminou, como Demon Slayer e Yuna, então eu quero fazer um vídeo separado sobre isso. Então vamos ver se em janeiro eu consigo lançar bastante vídeo aí no canal em relação a essas coisas. E é isso. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Beijão.